Bom, estava eu no mercado, né, fazendo as compras para o ano novo, comprando uma bela champanhe, né, comprando várias uvas, aquelas coisas todas, né, de ano novo. Menos frango, hein? Não comam frango no ano novo, porque dá azar comer bicho que cisca pra trás, hein? Fica aí a recomendação. Estava eu fazendo as compras, tô lá na fila, uma fila monumental, quando de repente pinta uma notificação. Pego o celular, vejo notificação do UGI. Na hora eu já pensei, não é possível que num sábado à tarde, do nada, vai sair uma troca. Não é possível, né? Abri ali, né? E vi que não é que saiu só uma troca. Saiu uma baita de uma troca, meus amigos. O Anunoby foi trocado para o New York Knicks. Esse é o tema desse vídeo. Peço desculpas, né, o atraso, né, para falar sobre a negociação, mas tava no mercado, né, gente? Aí não tinha o que fazer. Até, né, fiquei vendo ali se tinha algum espacinho no mercado para posicionar o celular e gravar rapidinho, mas não tinha. Então, peço desculpas pela demora, mas antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Vamos falar sobre a ida de Anunoby pro Knicks, falar sobre a troca, né? Vou dar aqui as minhas primeiras impressões sobre a negociação. Antes, peço para que você deixe o like, se inscreva no canal e vamos lá. Ó, meus amigos, a troca ainda, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a troca ainda está sendo ajustada, alguns outros jogadores podem ser envolvidos, mas no momento que eu estou gravando, as peças, os ativos envolvidos foram os seguintes. O Knicks enviou para Toronto R.J. Barrett, Immanuel Quickley e uma escolha de segunda rodada. E o Toronto enviou para Nova York, além do Anunoby, o Precious Achiuwa. Até o momento, esses foram os ativos envolvidos nessa troca bombástica que pegou todo mundo de surpresa. Vamos lá. Eu não esperava essa troca, tá? Eu esperava que o OG fosse ser trocado, mas não trocado pro Knicks. Eu tinha um forte sentimento de que o Anunoby poderia pintar em Los Angeles, tá? Eu tava com esse sentimento. Eu tava achando que ele ia ou pro Lakers, né? Ou talvez ele poderia ir também pro Memphis Grizzlies. Eram duas equipes que eu tava de olho, né, em relação ao Anunoby. O Memphis até fez proposta pelo Anunoby na última trade deadline, acabou que a negociação não saiu, mas eu achei que o Memphis poderia ir atrás de novo. Então eu não esperava que o Anunoby fosse para Nova York e eu não esperava que o Knicks tivesse a coragem de trocar um dos melhores reservas da NBA. Trocar o R.J. Barrett até não me surpreende. Eu, inclusive, trocaria o R.J. Barrett. Eu acho que é um investimento que não valeu muito a pena para o Knicks, né? Mesmo ele tendo evoluído, né, no último ano, eu acho que a grana que o Knicks depositou na conta do R.J. Barrett não teve um bom retorno. E pensando até no médio e longo prazo, eu acho que seria um investimento não muito favorável para o Knicks. Então, o R.J. Barrett eu trocaria, né? Não me surpreende nada o Knicks trocar o R.J. Barrett. Agora, o Quickley me surpreende muito, porque o que foi falado por muitos insiders de Nova York, o próprio Mark Stein falou isso recentemente, foi falado que o Quickley era meio que uma peça intocável ali no Knicks. Então, eu fiquei muito surpreso de ver o Knicks tendo essa coragem de envolver o Quickley. E cara, uma troca assim, interessante demais. À primeira vista, pode parecer que o Knicks deu muita coisa pelo Anunoby, e de fato, dá para interpretar dessa forma, dá para ler a troca dessa forma. Realmente o Knicks abriu mão de muita coisa, né? Dois jogadores jovens, né? Um dos melhores reservas da NBA, talvez até o melhor reserva da NBA, né? Eu acho que cabe discussão entre Quickley e alguns outros nomes. Então, realmente o Knicks abriu mão de muita coisa, só que temos que levar em consideração que, primeiro,
O Anunoby é um dos ativos, era, né, um dos ativos mais valorizados da NBA, né, um dos jogadores mais valorizados da liga. O Anunoby, ele se valorizou muito nos últimos anos. Ele é um arquétipo de jogador que está em alta na NBA, esse 3&D, né, que ainda entrega um atleticismo muito bom. Então, e é novo pra caramba, um potencial absurdo. Então a gente tem que levar em consideração o valor de mercado do Anunoby, que é alto, e também temos que levar em consideração que o Toronto não costuma, né, vender barato os seus jogadores. O Toronto é uma franquia que sempre que libera um jogador é por uma bala. É por uma bala. O Toronto, se a gente for puxar aí o histórico recente, é um dos times que mais, sabe, se saiu bem em trocas. Então, o Knicks abriu mão de muita coisa porque não tinha como pegar o Anunoby sem abrir mão de muita coisa. Agora, o Anunoby, ele vai ter o impacto ele vai ter um impacto que vai fazer valer a pena essas peças que o Knicks abriu mão? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É óbvio que o Knicks vai sentir muita falta, principalmente do Quickley. É um cara que venceu muitos jogos pro Knicks nesses últimos anos. Temporada passada jogou muito bem, nessa temporada estava muito bem também, então é óbvio que o Knicks vai sentir falta do Quickley, mas eu acho que o impacto que o OG Anunoby vai ter nesse time vai fazer valer a pena. Vai fazer valer a pena, porque além dele ser um defensor de elite, um dos melhores defensores da NBA tranquilamente, ele é um cara que ofensivamente te entrega muita coisa. Muita gente tem na cabeça que o Anunoby é um simples chutador, né? Um simples 3&D. Ele não deixa de ser um 3&D, mas ele é aquele 3&D com tempero a mais. Sabe? Eu vejo muito... Eu sempre comparei muito o Anunoby com o Mikal Bridges. Eu sempre achei os dois jogadores bem parecidos. Só que eu sempre enxerguei um potencial a mais no Anunoby. Eu acho que essa explosão que o Mikal Bridges teve no Brooklyn, essa subida de patamar que o Mikal Bridges teve em Brooklyn, eu acho que o Anunoby pode ter no Knicks. O Anunoby é um cara que já mostrou várias vezes, né, em Toronto, que ele pode entregar mais no ataque. Que se ele tiver um protagonismo maior, ele pode entregar mais. E eu acredito que em Nova York ele vai ter esse protagonismo. Eu acredito que a gente vai ver um OG Anunoby bem mais, com um arsenal ofensivo bem mais vasto do que vimos em Toronto. Eu realmente tenho essa sensação. O Precious Achiuwa, acho que é um cara que pode agregar, vindo do banco, com a lesão do Mitchell Robinson. O Knicks precisa de um cara grande ali, precisa de um pivô. E o Achiuwa é um cara que joga na 5, mas também pode jogar na 4. É um cara que trabalhou bem o seu arremesso aí nas últimas temporadas. Então, é um jogador que eu acho que pode contribuir. Mas é óbvio que, né, o grande ativo que o Knicks pegou foi o Anunoby. E mesmo abrindo mão de muita coisa, eu acho que o Anunoby pode sim fazer valer a pena o investimento. É um jogador jovem, um jogador com grande potencial. E eu adoro, cara. Eu sou muito suspeito pra falar do Anunoby. Eu acho ele um jogadorzaço. E eu abriria a mão tranquilamente de tudo que o Knicks abriu pra ter o Anunoby. Eu abriria a mão. Porque eu acho que vale a pena. É um cara que pro futuro ele é muito bom. Se ele ficar saudável, ele é um cara que eu vejo sendo o próximo a entrar no hall de All-Star. Tem alguns caras que a gente sabe que fatalmente daqui 2 anos vai ser All-Star. O Mikal Bridges é um desses caras. E o Anunoby é outro. Eu falo muito do Mikal Bridges porque realmente são dois jogadores que são muito semelhantes na minha visão. Entende? Eu acho que o caminho que o Mikal Bridges está seguindo em Brooklyn, esse caminho de se tornar um franchise player tudo, é um caminho que eu vejo o Anunoby também seguindo. Então, eu acho que vale a pena. O Knicks para mim foi ousado, foi corajoso. E eu acho que o Knicks vai ser recompensado pela coragem. Vai ser recompensado pela coragem. Olhando a troca pelo lado do Toronto, né? Eu acho que é uma troca boa pro Toronto, né, velho? Pega 2 jogadores jovens que tem um teto interessante. Eu acho que o Quickley hoje tem um teto até maior do que o RJ Barrett. Eu tenho mais confiança que o Quickley vai explodir do que o RJ Barrett. Mas
quem sabe, né, jogando agora no seu país, né, jogando no Canadá, talvez o RJ Barrett tenha aí um crescimento, né, saindo de um mercado grande, de muita pressão, talvez o RJ Barrett se desenvolva melhor, assim como o Brandon Ingram se desenvolveu bem em New Orleans e tudo. Então acho que pro Raptors também foi uma troca boa, velho. Também foi uma troca boa. E a grande questão agora em relação ao Toronto é o Pascal Siakam, né? O que vai acontecer com o Siakam? O Anunoby foi embora, Van Vliet foi embora. Vai manter o Siakam? Eu acho que o Siakam ele já pode começar a arrumar suas malas, porque se o Anunoby foi trocado, eu acho quase impossível que o Siakam permaneça no time por muito tempo, né? Então, a próxima novela, né, pra gente acompanhar é a novela Pascal Siakam. É a novela Pascal Siakam. Mas é isso, gente. Essas são as minhas primeiras impressões sobre a troca que levou o Anunoby pro New York Knicks. Reforço que talvez, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, a troca tenha mudado um pouco, algum outro jogador pode ter sido envolvido, porque é uma troca que ainda está, né, passando por ajustes, mas eu acho que o grosso da troca não vai mudar. Anunoby e Achuia indo para Nova York, Barrett, Quickley e uma escolha de segunda rodada indo para Toronto. É isso! O que você achou, né, da troca? Comenta aqui sua opinião. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso. Tamo junto, grande abraço e tchau, tchau, turma!